Não é novidade que o cérebro e o intestino estão internamente ligados. Isso por conta do que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Alguns estudos já mostraram que as bactérias intestinais podem afetar o nosso cérebro, mas e o contrário? Será que também pode acontecer? Olha só, minha gente, sabe naquele momento de estresse intenso ou de sobrecarga emocional? É muito comum surgirem sintomas gastrointestinais diretamente relacionados às nossas emoções. E como os brasileiros devem sofrer com esses problemas, viu? Dados da Organização Mundial da Saúde já apontaram que o Brasil é o país com maior índice de ansiedade no mundo todo. Cenário que reforça, então, essa conexão entre a saúde mental e o bem-estar digestivo. Então, como as questões emocionais podem afetar o nosso intestino? É possível a gente evitar que isso aconteça? Para responder essas e muitas outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio a médica funcional integrativa, a doutora Isabel Esperança. Seja bem-vinda, doutora! Boa tarde! Doutora, bem-vinda novamente, boa tarde, fica à vontade, viu? Doutora, quando a gente fala do intestino, a gente já aceitou que ele é o nosso segundo cérebro. E ele é em todos os sentidos? E esse apelido, né, do cérebro, na verdade, é porque ele tem uma rede de neurônios muito grande. Imagina que o intestino ele tem mais neurônios do que a própria medula. Uau! E ele tem uma forma de se controlar independente dos outros sistemas. Ele controla basicamente sozinho toda a função digestiva. Isso é muito grande, né, para um órgão. Não existe outro comparado no corpo que tenha a sua atividade desempenhada por si só. Então, por isso ele é chamado de segundo cérebro. E claro que por conta da sua íntima ligação com o próprio cérebro, através de um nervo chamado de vago, ele recebeu o apelido de segundo cérebro. Uau, gente, pensa como o intestino é fantástico, né? Fantástico. Eu acho que a gente não dava tanta importância ou relevância pro tamanho disso no nosso corpo, né, doutora? Sim. Por que a gente começou a falar mais sobre isso? É porque realmente a gente está sentindo... Por que a gente está sentindo mais dores ou falando mais tanto de intestino ultimamente? Fica parecendo que é algo bem inovador, né? Que é uma novidade, mas na verdade isso é bem antigo. Em 1910, em Londres, teve um médico chamado Dr. Phillips. Ele percebeu que na enfermaria, onde ele chamava de enfermaria da melancolia, o que hoje nós chamamos de depressão, os pacientes, eles tinham características muito semelhantes, que eram uma pele seca, um olhar pálido, um cabelo sem brilho, uma unha que quebrava e um cocô preso e que quando fazia tinha um odor fétido. Olha. Imagina que com toda a limitação da época, ele imaginou, deve existir uma auto-intoxicação nessas pessoas. E ele testou, nessa época, ele fez um programa onde ele fez bacilos, o que a gente chama de probióticos hoje, né? Produtores de um ácido, e ele teve melhora de mais de 30% desses pacientes nessas enfermarias. Olha só. Imagina que com toda a limitação da época, né, esse médico foi um grande visionário. O que com todas as evidências clínicas que nós temos hoje, infelizmente, existem alguns profissionais que têm uma certa resistência de entender isso como importante. Por isso que na medicina funcional a gente carrega, fala, propaga o tempo inteiro esse olhar. Que o corpo ele precisa ser visto como um todo e a saúde ela começa nos intestinos. Olha só, doutora, e quando a gente fala de assuntos assim que estão tão próximos, né, da nossa realidade, principalmente da nossa saúde, o pessoal de casa já está ficando acostumado, que a gente gosta de ouvir o que as pessoas na rua têm a dizer. Será que as pessoas sentem esses sintomas, esse desconforto, ou as tais das borboletas no estômago, quando estão emocionadas? Será que o pessoal está percebendo essa conexão? A Letícia foi para as ruas e vai mostrar para a gente agora. Vamos conferir. Oi, Abby, oi, Gui. Eu acho que todo mundo já sentiu aquelas borboletas no estômago de nervoso, não é verdade? E sim, a nossa cabeça, as nossas emoções têm ligação com o nosso intestino, que é considerado o nosso segundo cérebro. E eu vim para as ruas para saber da história das pessoas. Bora lá. Você já sentiu aquele friozinho na barriga antes de um momento importante da sua vida? Com certeza.
Com certeza. Quando você fica ansiosa, nervosa, você sente fome ou você perde a fome? Sinto mais fome, principalmente de doce, chocolate. A ansiedade bate, daí o chocolate precisa... Atacar, atacar em cheio. E me diz outra coisa, você acha que o nosso emocional tem a ver com o nosso intestino? Com certeza, total. Ou tem pessoas que prendem, né? E outros casos soltam. No meu caso mesmo, eu fico com o intestino preso. Você acha que o intestino tem a ver com as nossas emoções? Com certeza. Tudo a ver. Você já teve um piriri ou o intestino ficou preso ante um momento importante? Sim. Já. E como é que foi essa situação? Como você levou? Levei numa boa, porque geralmente nós conhecemos o nosso corpo, né? Quando não tá bem, aí você já tem que estar meio que preparado. E aí, tudo certo no final. Tudo certo. Você já passou por algum momento importante da sua vida e sentiu aquele friozinho na barriga? Ah, sim, com certeza. Foi a primeira vez que quase ganhei na loteria. Aí o negócio... Você sabia que o nosso emocional tem a ver com o intestino? Daí eu quero saber, quando você quase achou, o intestino ficou preso ou teve aquele piriri de nervoso? Nossa, deu aquele piriri, viu? Falar pra você. Ficou uma forte emoção. Você é do tipo que tem fome ou perde a fome quando tá nervoso? Normalmente, eu perco a fome, viu? Pra ser sincero, eu perco a fome mesmo. Adorei. Ele foi por um quase bom motivo. Quando eu quase ganhei, foi emoção. Doutora, as pessoas estão entendendo bem nas ruas? Olha, sim, e eu, sinceramente, eu fico bem emocionada por isso, porque as pessoas intuitivamente, elas já sabem disso. E hoje, né, existe um grande movimento, não só da medicina, mas de outros profissionais, de ensinar isso a cada dia para mais pessoas. Todos, intuitivamente, já perceberam como isso influencia. E ela é uma via de mão dupla. Não é só o nosso emocional que influencia o intestino também influencia o nosso emocional. Existe uma doença que é muito conhecida, que é a síndrome do intestino irritável. As pessoas reconhecem como essas emoções, elas estão intimamente ligadas daquilo que a pessoa chama de sintoma. E veja bem que curioso, aliás, que fantástico. As pessoas com síndrome do intestino irritável, elas têm uma personalidade, uma marca de personalidade que a gente chama de alexitimia. O que é isso? São pessoas que têm muita dificuldade de expressar sentimentos. São pessoas muito rígidas. E essas pessoas que, quando elas não deixam com que essas emoções elas aflorem, elas transformam essas emoções em dor. Isso já é visto pela medicina. Faz todo sentido, né? E aí são pessoas que, de repente, podem ter o intestino preso, por exemplo. Sim. Eles vão se alternando, né? Ora preso, ora solto. Ora preso, ora solto. Nunca consegue chegar num equilíbrio, né? Raramente está num momento de funcionamento normal. Isso aí. E, doutora, quando a gente está numa situação como essa, claro que a gente atrelou, por exemplo, a essa questão da saúde mental, da ansiedade, e aí a gente vai ter os exercícios e as formas de tratar isso. Mas vamos olhar para a hora da crise. Eu acho que eu tive uma vez, por causa de um trabalho que eu estava com expectativa aqui na TV, e no meu primeiro dia de faculdade. Mas assim, veio o piriri que a Letícia falou, mas bateu. E aí eu pensava, o que eu vou fazer? Como é que eu vou pro primeiro dia de aula nessa situação? Aí alguém me deu uma receitinha lá, maisena com vinagre, mistura que você não vai no banheiro, eu tomei. Ó, eu sei que eu não fui enquanto eu estava. Agora, não sei se foi também a melhor escolha, doutora. Tem alguma coisa para fazer para tentar controlar esse sintoma nessa hora? Ó, quando alguém fala para você, tome maisena, isso é tudo estratégia constipante, de fazer o seu intestino ali parar de se movimentar. Isso pode resolver um problema naquele momento, mas também pode te criar um problema, dependendo de quem a gente estiver falando. Sim. Assim, as doenças, elas são parecidas, mas o paciente, ele é único. Então, cada pessoa vai se beneficiar de coisas diferentes. Algo que a gente treina, e eu acredito que a longo prazo isso vai ser mais conscientizado. Você não precisaria, naquele momento, tomar maisena. Mas se você fizesse exercícios de respiração, você teria melhorado. Por quê? Porque o nosso tubo digestivo, ele é
ele é basicamente regulado por 2 tipos de sistema, que a gente chama de simpático e parasimpático. Quando você, no primeiro dia de aula, você estava no simpático, você estava na sobrevivência, você estava no estresse, você estava na estreia. E quando o simpático ele está envolvido, você vai sentir borboletas, essa peristalse vai aumentar, vai dar vontade ao banheiro. Agora, a respiração, que vai beneficiar todo tipo de paciente, que não tem efeito colateral, ela estimula o parasimpático, que é o que o tubo digestivo adora. A digestão nossa, Guilherme, ela gosta do silêncio. Diferente do que muitos fazem hoje, comendo, vendo o celular, ouvindo música, enfim. A digestão, ela gosta do silêncio. É preciso abafar esses barulhos internos. Quando você faz a respiração que a gente chama de diafragmática, que respiração é essa? Você conta até 4 inspirando, segura o ar contando até 4 e você expira contando até 4. Você faz isso 4 vezes. Não é mágica. Não tem que sentir nada diferente aqui. Nada, a inspiração está nada. Você vai contando vendo até 4. que, à medida que você for fazendo o movimento, os primeiros movimentos, você vai ver que você não vai conseguir respirar, inspirar, encher essa caixa torácica de ar suficiente, porque você está no simpático. À medida que você for fazendo, essa caixa ela vai se expandir mais, porque o seu sistema parasimpático ele é ativado. E olha que interessante, né? A moça ali, ainda a doutora tá falando que a gente geralmente não deixa ele em silêncio, faz o contrário. Você quer comer um chocolate, como ela falou assim, tem uma necessidade de doce. Você joga mais coisa, ou de né? querer Joga mais comer trabalho. algo porque tá ansioso. E isso é pior ainda, não é, doutora? Dependendo do que se come, sim. Dependendo do que se come, sim. Hoje já se fala que existem muitos processos alérgicos, alergias alimentares associadas a momento em que as pessoas comem algum tipo de alimento, brócolis, tá? Algo que todo mundo compactua da ideia de que é um bom alimento. Dependendo de como eu estiver emocionalmente naquele momento, eu posso criar um anticorpo contra isso. Olha... E, doutora, quando a gente olha para... Tem algo que a gente fala com frequência, né? Quando está tratando de saúde, cuidados com a saúde, é a questão do exercício físico. Sim. Você falou para a gente da respiração. Tem a atividade física como um todo, imagino que deve beneficiar, mas Tudo. tem algum cuidado ou algum exercício, algum tipo de fortalecimento, de prática que ajuda a gente a cuidar melhor do intestino, por exemplo? Olha... Todas as atividades físicas, todas, até uma simples caminhada que a gente costuma colocar isso como um menor valor, né? Até uma simples caminhada, ela vai desencadear o quê? Ela secreta no sangue mais o que a gente chama de endorfinas. As endorfinas, elas trazem bem-estar. E quanto mais endorfina eu tenho nesse corpo, o meu parasimpático é ativado. E aí esse sistema parasimpático, eu sei que os nomes são difíceis, mas não precisa guardar. Isso ativado faz com que o seu intestino melhore, com que ele haja melhor. Mesmo então um exercício que é de menor impacto? Todo e qualquer exercício físico, ele está dentro da estratégia. A gente fala que a alimentação ela é a base de qualquer tratamento, de qualquer doença, em qualquer momento dela. Tá? E a atividade física vem de mãozinhas dadas. A alimentação e a atividade física. Tem perguntinha. Coloca pra gente, da Elaine. A constipação intestinal também está ligada com as emoções? E aí, doutora? Sem dúvida, né? Você viu que o Dr. Phillips, em 1910, viu isso, né? Tá muito ligado a essa questão de você... Todas as vezes que o corpo ele tá cheio de toxina, o que vai acontecer? Primeiro que a pessoa fica no estado de subnutrição, porque se esse intestino tá parado... os nutrientes, eles são absorvidos de maneiras diferentes. A inflamação do corpo é ativada também, ela vai lá para cima. Então, eu inflamo esse corpo, eu altero o que a gente chama de pH. Diante de uma emoção forte, eu não secreto enzima digestiva. Então, o que é enzima digestiva? É aquilo que vai quebrar o alimento que está sendo recebido. Se eu não quebro, eu não absorvo. Se eu não absorvo, eu não tenho. Se eu não tenho, eu fico subnutrido. Eu fico num ciclo vicioso, que uma coisa vai levando a outra. Porque eu também preciso desses micronutrientes, para quê? Para nutrir esse corpo. Formar endorfinas, formar aquilo que vai levar bem-estar para a pessoa, os neurotransmissores. Então, você fica ali na história do Tostines. Você não sabe quem aconteceu primeiro. E vai um retroalimentando o outro. Olha só, doutora, a gente tem mais participação no Instagram aqui, ó. A gente vai colocar para o pessoal de casa.
Ó, o Rodrigo contou pra gente que ele já teve que fazer cirurgia de retirada de linfonodos do intestino e começou a travar tanto que criou muitos. E aí ele tá falando ali em cima, doutor, ó, que fazia tratamento para depressão na época e que ele era muito ansioso. Isso pode ter impactado nesse cenário, no quadro clínico dele? Olha, quando ele fala que ele retirou linfonodos são glândulas responsáveis pelo nosso sistema imune, porque o intestino também tem esse papel. 70% da nossa imunidade está nos nossos intestinos. Sim. Quando ele fala, eu estava fazendo tratamento para depressão e ansiedade. Quase sempre, antidepressivos são medicações que trazem, sim, uma piora da qualidade da função intestinal. Os antidepressivos. Então, ali a gente não sabe quem aconteceu primeiro. O que eu posso dizer é que um linfonodo aumentado disse que esse corpo estava no modo sobrevivência. O linfonodo ele só vai aumentar porque tem inflamação e é um pedido do socorro. O corpo ele tem uma inteligência incrível. Ele aumenta linfonodo não para atacar esse corpo, mas na tentativa até de se defender. E aí, se você não souber dar o que ele está pedindo naquele momento, você acaba tropeçando naquilo que você chama de resultados, entendeu? Como é psicossomático mesmo, né, doutora? E acho que a gente está falando tanto sobre emoções hoje e acho que as pessoas em casa já entenderam e já perceberam isso. Eu acho que a melhor forma, além da respiração, cuidar da alimentação, fazer atividade física. E olha, Abi, desculpa te interromper. Não, por favor. Mas tem algo que é fundamental e sensacional, que é oração. A oração já foi provada por imagens de ressonância. Todas as vezes, independente do seu credo, da sua religião, todas as vezes que as pessoas se conectam com o que elas chamam de divino, existe no cérebro a inibição de uma área chamada de amígdala, que é onde está o centro do medo do indivíduo. Você inibe isso. Isso confirmado. Não sou eu quem estou achando, eu estou falando. Você, quando ora, você altera um eixo chamado de eixo HPA. Você diminui a produção de hormônios do estresse, o tão famoso cortisol. Isso foi dosado e comprovado. Então, eu sei que todo mundo busca, né, um medicamento, né, algo que vai ficar palpável, mas existem várias estratégias que as pessoas podem fazer, independente delas terem acesso ou não a algum tipo de profissional. São práticas que estão pertinho da gente, né? Então, e só depende de nós. Exato, né? Uma ótima orientação mesmo, doutora. Obrigado, viu, por trazer Eu que agradeço. Isso pra gente. E a gente coloca os contatos na tela para quem quiser acompanhar mais o trabalho da doutora, @DRA de doutora Isabel Esperanca. Isso mesmo, né, doutora? E ó, fiquei sabendo que as pessoas de Cruzeiro já estão com saudades, porque tem gente mandando mensagem no nosso Instagram, porque a doutora agora está em São Paulo, né, doutora? Estou. Tá meio a meio? Ainda ou não? No presencial, eu vou ficar só em São Paulo. Mas a telemedicina, graças a Deus, acabou aproximando todas as pessoas, né? Então, isso foi muito bom. Então, mande um beijo pro pessoal de Cruzeiro, viu, doutora? Nossa, um beijo querido desse lugar maravilhoso que me recebeu há 20 anos atrás. E eu sou grata demais a tudo que eu vivi e aprendi aqui. Obrigada por hoje, viu? E eu sempre. agradeço. Venha sempre nos ver, por favor. Tá bom. Obrigado, doutora.